A autópsia do trading Nasdaq que eu fiz hoje na sala ao vivo. Olá, capitalista! Meu nome é Thiago Rabelo, eu sou analista CNPIT e aqui nós vamos fazer a autópsia, pegar o racional do trade que eu narrei e executei hoje na sala ao vivo em Nasdaq, pegando aqui um risco-retorno excelente de 5 vezes o lucro, 5 vezes o risco que eu tomei. Vamos ao gráfico então? Bom, iniciando o meu dia, eu sempre gosto de observar qual é a tendência que o ativo está formando, né, naquele período. E a gente sabe que os índices americanos aqui eles estão em uma longa tendência de alta, né, um fluxo muito forte comprador. Então é sempre interessante, a partir desse momento, principalmente assim, ó, no gráfico de 1 hora, você identifica, bom, é, esse estudo eu fiz ontem à noite, né, no domingo, antes do mercado abrir. Bom, tivemos aqui o rompimento de uma estrutura, mercado fazendo um movimento de impulsão. Aqui, tá? Após esse rompimento, se a gente for friamente calculista, a gente consegue até observar basicamente aqui como se fosse uma lateralização, né? Ó. Então, o preço ele rompe, aí vejam só o price action aqui sendo executado, tá? O preço ele rompe a região, ele volta, troca polaridade. O que que é troca de polaridade? O que antes era uma resistência, quando rompida, vira um suporte, tá? Então houve aqui a troca de polaridade e a continuidade para a estrutura. Então aqui eu tive um outro movimento, né? Um fundo, um topo, e novamente o preço ele vem, faz todo o seu movimento de mitigação, né, e tem um rompimento de uma nova máxima, tá? Então, com isso, o que, que eu tenho? Eu tenho uma estrutura secundária. A minha estrutura aqui primária, ela é de alta, certo? Só que eu não tem cabimento, eu vendo o preço e o índice num fluxo comprador, eu esperar o preço chegar, isso que a gente está operando o índice, né? Então o índice ele tem muito essa característica de romper, fazer estrutura e não voltar na mitigação de 50%, ele continuar a partir de um momento de um movimento de lateralização, né? Então ele expande, lateraliza, expande novamente, lateraliza, expande. Então ele não tem essa característica de expandir, né, fazer uma lateralizaçãozinha, uma mitigação e expandir novamente, tá? Então a gente tem que ficar atento nesses movimentos de expansão do preço, tá? Então, com base nisso, eu tinha esse fundo e o topo, tá? Ó, o topo do movimento foi aqui 20, ontem foi 31, né? Então o mercado ele já abriu aqui, ó, 31, 29. Então nós tínhamos esse topo aqui, tá? De referência. Então, lá do fundo até esse topo. Tá? Se a gente fazer uma análise, bom, se o mercado continuar, né, começar um movimento de baixa a partir daqui, ele teria que vir, né, corrigir 50% dessa estrutura atual que nós tínhamos. Acho que até aí todo mundo concorda comigo. Porém, como eu sei que o fluxo está muito forte, eu vou reduzir essa minha estrutura, esse meu campo de análise. Tá? Onde internamente aqui que eu tive um outro rompimento de topo. Se eu considerar esse movimento aqui, ele não fez o movimento de mitigação, né, a correção dessa minha estrutura. Né? Eu esperava aqui, nessa região. Aqui seria um ponto ideal. Então houve o rompimento. Eu tenho fundo. Tá? Então, lembrando, né? O topo era aquilo lá, tá? Eu tenho fundo. Então, bom, legal. Eu estou em um movimento de expansão. O mercado no domingo abriu rompendo o topo. Opa, mais um ponto aqui de que o mercado está com fluxo comprador. Né? Nós temos aqui a força compradora. Eu sempre gosto de analisar indicadores. Então eu boto IFR e boto as médias no gráfico também, ok? Então eu costumo olhar as médias de 200 e as médias de 20 e 50 para micro movimentos e tudo mais. Mais força para mim, mais relevância são as médias de 200. Tá? As médias curtas, elas servem ali para um direcional, um trailing stop, identificar assim no micro movimento o preço está em uma trap zone, que é quando ele fica entre a média de 200 e as médias curtas, né? Então, a média curta em cima, a média de 200 embaixo. O preço cortou as médias de 200, né? Como se ele estivesse trabalhando aqui, ó, nesse movimento, ó. Nesse movimento aqui, ó, é
uma região de trap zone, tá? Uma região de armadilha. Porque a média curta está em cima, né? Teoricamente empurrando o preço para baixo, enquanto a de 200 está abaixo, empurrando o preço para cima, tá? Pois bem, aí, ok, já tenho a minha tendência macro do dia, compra, tá? Minha estrutura secundária também indica compra. Então vamos lá. Aí eu faço aqui agora uma análise top-down dos indicadores. No gráfico de 1 hora, tá? Ok, o preço, obviamente, né? De manhã, aqui, ó, esse candle aqui, ó, às 10 horas da manhã, o mercado americano abre às 10h30, então às 10 horas da manhã eu analiso esse movimento. Assim, bom, temos a média lá embaixo, tem alguns pontos de interesse, tem um sell side liquidity aqui, que a gente também é interessante botar aqui eu vou tirar as médias para ficar mais claro, tá? Botar aqui as seções, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Por que aqui é um sell side liquidity? É a mínima de um movimento do dia anterior, tá? Percebam, aqui é a seção da Ásia. Bom, ela abriu, aqui foi a seção de Londres e essa aqui foi a seção de Nova York, tá? Ontem o mercado abriu, rompendo o topo. Londres faz o rompimento, né? Nova York expande um pouco mais, fazendo a manipulação e depois na distribuição. Então, encaixem tudo isso e percebam que, vamos lá, eu tenho aqui uma estrutura secundária, tá? Que era esse meu movimento aqui, ó. Essa aqui era a minha estrutura secundária, tá? Vamos lá, não vou considerar, posso considerar a estrutura, vai ficar mais fácil a explicação para vocês, tá? Então, estrutura secundária. Só que eu sei que eu tenho aqui a mínima do dia anterior, o rompimento da máxima do dia anterior, né, e o dia atual. Então, vejam só, que dentro desse movimento aqui, por mais que eu espere uma mitigação, que ele estava fazendo uma correção, capturando liquidez dessa região, trabalhando numa região de demanda e dando uma excelente oportunidade de compradora, eu não posso descartar que, dentro dessa estrutura, eu tenho mais a estrutura de um dia. Tá? Então, hoje, o índice ele trabalhou com a estrutura diária. Houve a mínima do dia, houve um rompimento de máxima. Então, aqui, ó, ele fez um movimento de expansão e um movimento de correção. Então, por mais que eu estava de olho nesses pontos, também não poderíamos deixar de ficar atentos às reações internas dentro dessa nossa estrutura. Compreenderam? Então, aqui eu fui encaixando os fractais. Olhei o gráfico de 1 hora, tendência de alta. Bom, aqui eu tenho uma estrutura, né, secundária dentro desse movimento, onde pode ser que o preço venha buscar. Ok, mas eu tenho o movimento do dia. Houve já o rompimento do topo, o preço está fazendo a mitigação. Será que ele vai manipular a mínima do dia anterior e tocar na minha estrutura secundária, né, na minha região de demanda, dando oportunidade compradora? Ou ele vai trabalhar com a estrutura do dia? Então ali você já começa a ter os seus planos de trading alinhados. Por quê? Se o mercado continuasse caindo, obviamente eu não ia procurar compras, né? Se o mercado está caindo. Quando chegasse aqui, obviamente, eu ia buscar as minhas oportunidades, tá? Então, vamos lá. Depois dessas análises, né, como eu falei, eu sempre dou uma olhada nas médias. Tá? Então, 10h30, eu vou até botar um replay aqui, para não atrapalhar, tá, o movimento. Então, 10 horas eu estava vendo esse movimento. Tá? Ó, vamos lá. Aqui ele pegou 10h30, 10h45. Vou botar um replayzinho mais para o lado. Sair. Replay. Aqui. Aqui, tá? Antes do mercado americano abrir. Vamos lá. Pois bem, então, eu estou no gráfico de 1 hora, tá? Desci meus tempos gráficos. Vamos lá. Bom, tem o toque na média de 50, tem as médias de 200 lá abaixo, no gráfico de 1 hora. No 15 minutos que eu tenho a 200 exatamente nesse preço. Exatamente na região onde o mercado veio buscar, segurou na 200 e trabalhando com a tendência do dia. Vejam só. Então, aqui foi meu primeiro ponto de alerta. Assim, por quê? Se o mercado americano abrir com fluxo
com fluxo comprador, dá para pegar uma compra, né, no movimento de retorno. Bom, média de 200 nos 5 minutos. Não tinha nada, tá? O preço sempre, o preço abaixo das médias de 200. Meu IFR já estava chegando em região de sobrevenda novamente, então aqui eu tenho média de 200 e IFR, tá? Olhando só os indicadores, tá? Ó, no 2 minutos o preço já estava em região de sobrevenda, tá? No 1 minuto, que é o gráfico de execução, super em região de sobrevenda, tá? Então, aqui, capitalistas, o que eu já tinha? Eu já tinha a intenção de atuar numa ponta compradora, tá? Com uma reversão a partir desse momento aqui. Olhando a estrutura do dia, vou tirar as médias. Aqui, olhando a estrutura do dia, o que eu tinha, tá? Bom, eu tenho meu movimento de expansão, usando a mínima lá do dia, né? Movimento de expansão. Só que percebam que eu tenho esse grande ponto de liquidez, que capturou liquidez aqui anterior, tá? Então, ele é um fundo defendido, porque ele capturou liquidez e rompeu o topo. Então, é o fundo defendido, tá? Dentro dessa estrutura, mas obviamente eu deixo aqui como um ponto de liquidez, que o mercado pode fazer o que quiser, ele pode manipular essa região, voltar, então fica ali um ponto de atenção para mim, tá? Percebam que nessa região aqui, ó, eu não tenho uma defesa, uma demanda muito, muito forte, muito acentuada, né? Um bloco de ordens, um fair value gap, uma região de lateralização aqui com uma alta concentração de demanda. Então eu acabo ficando aqui sem muita região de execução nesse ponto, a não ser esperar aqui uma captura de liquidez, que aconteceu também nessa região, posso considerar isso aqui como uma captura de liquidez interna, tá? E trabalhar nessas regiões. Poderíamos até considerar aqui ó, como o meu ponto de bloco de ordens, mas não foi tão bonito porque a partir dele não teve não houve ali um displacement, um fair value gap, um movimento direcional, tá? Mas são pontos de atenção, tá? Então vamos lá. Dando continuidade, o preço faz seu movimento, ele vem ainda, né, rompe a região, captura liquidez, quase rompe lá a mínima da movimentação que eu havia comentado. Então, lembro que ela aqui é o fundo forte da movimentação. E no 1 minuto, nesse retorno, assim, bom, se o preço fez uma indução, né, para alta, vejam só, ele induziu a alta, capturou liquidez e reverteu o movimento, inclusive rompendo o topo, o que eu tenho que fazer aqui? Procurar compra, tá? Então, vou procurar compras nesse movimento aqui. Só que aqui não ficou claro para mim, em nenhum momento, uma oportunidade de compra, tá? Eu poderia observar o quê? O rompimento desse topo e a volta aqui do preço numa região de demanda. Aqui, ó, nós temos um bloco no gráfico de 1 minuto, só que não ficou tão bonito, porque esse candle aqui teve pavio, não houve o rompimento com força, tá? Com agressão. Então, qual foi a análise que eu fiz? Assim, bom, no 2 minutos, eu tenho a média de 200 lá em cima. Estava passando ali na região. E eu tenho também um bloco de ordens e um ponto de liquidez. Tá? Então, opa, aqui eu tenho confluência. O que pode acontecer? O preço tocar nessa região e fazer uma pequena correção. Tá? Essa pequena correção, capitalistas, obviamente, se você for querer levar até o rompimento de uma estrutura, acaba sendo arriscado, porque a tendência primária, a tendência do dia é alta. Né? Então, você vai fazer uma venda, você vai estar contra a tendência principal. Então, você tem que ter ciência de que o seu alvo ele não deve ser no rompimento de uma estrutura, ele deve ser num ponto de interesse interno. Tá? Então, o que eu tinha? Tá? Nessa região, eu tinha esse ponto de liquidez, o preço poderia vir buscar aqui pelos 5 minutos. Vejam só, eu tenho um fair value gap. Vou tirar aqui a caneta. Ó, pelos 5 minutos eu tinha um fair value gap. Então, opa, é uma possível região na qual o preço pode tocar aqui, vir buscar e dar uma oportunidade na compra. Então, eu consigo pegar a caída e pegar a volta. Tá? Voltando para 1 minuto, tempo gráfico de execução, eu estava com uma ordem na região ali dentro do bloco de ordens. Assim, bom, ele pode capturar um pouquinho mais essa liquidez, espetar ali o bloco de ordens e cair. Tá? Infelizmente fiquei na pedra, não executou.
tá? O preço embolou aqui, ó, quase me executou e foi embora, tá? Com esse movimento de queda, ele rompe, né, ele preencheu aquele gap dos 5 minutos e trabalhou no bloco de ordens aqui, ó. Por isso isso aqui é um grande bloco de ordens, tá? Deixa eu pegar a caneta. Opa, vem aqui, ó, bloco de ordens. Por quê? Vendeu para comprar, tá? Então manipulou, trabalhou, executou bloco de ordens, tá? Então, opa, o preço está em região de compra. Aqui eu fiquei atento. Por quê? Se ele romper essa mínima que eu já havia comentado com vocês, que é um fundo defendido, né, ele rompe uma estrutura externa e possivelmente pode estar fazendo um market shift mudando aqui o direcionamento do mercado, tá? Então, fique atento nesse ponto. Porém, aqui a gente fica bem visível que nós temos uma liquidez interna. Vejam só, eu tenho um bloco de ordens nesse ponto. Opa, vamos lá. Agora, eu tenho um bloco de ordens nesse ponto e eu tenho uma liquidez aqui, ó, com esse fundinho, tá? Vejam só, aqui a malícia do ativo, tá? Ele deixou aqui um fundinho. Houve captura de liquidez com esses pavis depois da expansão. Então, eu já tenho uma liquidez dentro do bloco de ordens. Assim, opa, então aqui se houver uma inversão de mercado, eu posso pegar a compra que eu já queria pegar, né? No meu fair value gap ali ele não reagiu, então descartei uma oportunidade de compra naquela região, esperei o mercado cair mais, trabalhou no, fair value, no bloco de ordens, aqui a região de demanda, pegou liquidez interna, tenho um fair value gap aqui nessa região, então, opa, se inverter esse fair value gap, eu pego a minha compra, tá? E subo com o preço comprado. Então, o preço trabalhou no fair value gap, capturou liquidez, trabalhou no bloco de ordens, resistiu o fair value gap, só que depois ele acabou ali, ó, não rompeu o fundo e veio novamente para o Fair Value Gap, fechando fora, dando a oportunidade de compra, o stopzinho deslocado e o alvo, Thiago. Bom, capitalista, o alvo estava aqui, ó, Fair Value Gap do gráfico de 15 minutos. No 5 também tem, tá? Fair Value Gap no gráfico de 5 minutos. De 5 estava um pouquinho mais acima, tá? Então, botei no gráfico de 15, Fair Value Gap ali. O alvo correto deveria ser no rompimento da estrutura, tá? Só que porque eu reduzi meu alvo? No decorrer desse trade, capitalistas, a gente percebe que houveram muitas travas, ó, médias atrapalhando o desenvolvimento do preço, tá? Tanto em tempos gráficos maiores, ó, no 15 minutos, era uma região da média de 200, tá? Região de trap zone, porque já expliquei para vocês, preço entre as médias curtas e entre a média de 200. Nos 5 minutos, as médias de 200 todas acima do preço. No 2 minutos, também. No 1 minuto, principalmente, tá? Então, muitas travas, mercado assim com bastante dificuldade de passar dessas regiões, principalmente. Então, eu fui marcando o quê? Ó, um bloco de ordens na região, um outro bloco de ordens ali. Fiquei atento, tá? Porque se o preço bate aqui e cai, tá? E eu não tenho um outro ponto de liquidez para defender, fazer um break-even, né? Eu vou ter que assumir o stop. O mercado faz uma inversão, né? Aqui faria uma inversão de mercado, eu procuro oportunidades vendedoras agora, tá? Mas vamos lá, o preço continuou, fez seu movimento, ó, travou, bateu naquele bloco de ordens que eu havia marcado, ó, dificuldade de subir, vejam só a dificuldade, a morosidade que o preço tem para subir. Então, né, o alvo mais prudente, de fato, seria nesse Fair Value Gap. Tá? Pois bem, a leitura foi excepcional, o mercado buscou essa região, tá? Fez aqui uma correção, ó, trabalhando no Fair Value Gap e na estrutura, até capturando estrutura de liquidez interna, vejam só. Tá? Então, a gente teve aqui ó, mais uma estrutura interna. O preço faz sua mitigação, captura a liquidez interna. A gente pode até ver se no 5 ou no 2 minutos. Aqui eu já não estava mais tradando, tá, pessoal? Mas dá para ver se tem alguma. Ó, houve até um Fair Value Gap aqui. Um Fair Value Gap nessa região. Deixa eu só pegar aqui, ó. Não, o preço buscou esse Fair Value Gap, trabalhou acima dele, continuou a sua tendência, tá? Mas aqui, todo o racional é explicado para vocês. Olhem só até onde foi, o preço rompeu o topo, aí fica aquela dor de cor, né? Poxa, por que eu encerrei a operação? Mas é isso, capitalista. Espero que vocês tenham gostado e esse vídeo tenha lhe auxiliado de alguma forma. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.